Fala, amados e queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Espero que sim, né? Cenário novo? Será? A gente espera que sim. Mas, enfim, espero que vocês estejam bem. Para quem tá chegando pela primeira vez, seja super bem-vindo, bem-vinda. Espero que as mensagens aqui te ajudem, né? Não é tudo que ressoa. A gente também tem que esperar até o último dia de agosto para ver se vai ressoar. Mas, enfim, é uma energia geral, né? E que, enfim, logicamente não vai bater com todas as pessoas. Mas é isso. Se você tá aqui há mais tempo, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E quem estiver procurando consultas, valores e estilo de atendimento, aqui na descrição do vídeo, todas as informações. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos ser objetivos aqui, entender o que julho e agosto reserva para vocês. Capricórnio. Bom, primeira carta a gente tem temperança. A segunda carta nós temos o mago e temos o 9 de espadas. Bom, a princípio... Gente, só um instante, espera aí. Só um minuto. Vamos lá, cortou aqui, mas voltamos. O que acontece? Nós temos a carta da temperança, nós temos o mago, nós temos o 9 de espadas. Eu vejo que aqui é necessário falarmos sobre acalmar a própria mente. Tá? Então, alguns de vocês ainda não estão conseguindo entender o poder que isso tem, de acalmar a mente. Eu sei que não é fácil, ainda mais para um signo que é muito racional, que é muito mental, como Capricórnio. Porém, assim, se você não tiver o mínimo de tranquilidade possível, você não vai conseguir se concentrar, você não vai conseguir focar em nada, você não vai conseguir descansar. E tudo você vai acabar enxergando por uma ótica do medo, certo? Então eu vejo aqui como se você tivesse que buscar realmente até práticas de meditação. Inclusive, tem um grande poder aqui de conseguir materializar sonhos, certo? Então essa questão de materializar sonhos tem a ver com o que eu falei sobre acalmar a mente, porque você realmente... O que acontece? Quando você tem uma mente que tá ali muito atribulada, muito cheia de coisa, e com medo, com preocupações, possivelmente é o que você vai acabar atraindo. Então isso faz parte de lei do universo, tá? Você acreditando ou não é o modus operandi da vida, do universo realmente, certo? Então assim, se você não aprender a lidar com as coisas como elas realmente são, vai ficar muito difícil de você conseguir o que você quer, de você conseguir ter a paz que você precisa. Pode ser que às vezes uma conversa seja necessária para levantar uma bandeira da paz, tá? De você realmente se entender com alguém, alguém se entender com você, enfim, e aí de colocar a sua posição. O 9 de espadas pode falar também sobre uma situação um pouco contraditória do que eu vou acabar dizendo. Às vezes a sua tentativa de tentar se entender com alguém pode acabar piorando a situação. Então tem que entender. Por isso que é importante estar muito conectado aqui com a espiritualidade, para ela poder te trazer esse olhar mais maduro, mais discernido sobre o que você precisa, certo? Enfim, então, se conectem com os guias e mentores espirituais de vocês. Busquem ter realmente esse olhar e essa prática espiritual mais refinada, certo? Na hora de dormir, tentem fazer coisas assim para poder tirar a ansiedade. Tipo, cara, dá um tempo de celular, dá um tempo de internet, para isso não ficar no seu subconsciente e acabar atrapalhando até o seu sono, porque eu tô vendo pessoas aqui levantando quando vão dormir, certo? Então, se cuidem, porque vocês são os que têm mais valor aqui, certo? Então, beleza, eu vou tentar entender com as outras cartas e a gente vai vendo melhor. A gente tem Página de Paus, 9 de Copas, 8 de Espadas, Cavaleiro de Ouros, Hierofante, 5 de Ouros, 4 de Ouros e Enforcado. De novo, eu vejo aqui uma questão de... Como é que é? Não é materialização, mas de poder da atração mesmo,
É engraçado porque, assim, o jogo ele começa muito bom, ele começa muito próspero. Só que parece que vocês podem não conseguir lidar com as coisas boas, com as boas notícias. Ou vocês podem ter medo de dar errado. E justamente por ter o medo de dar errado é que realmente começa a dar errado. Então vocês vão precisar ter um olhar mais com pés no chão, que eu até acho que vocês vão conseguir ter. Sai o Cavaleiro de Ouros aqui, que é uma figura de estabilidade, sabe? Que é um cara que consegue olhar realmente de uma forma mais racional. Só que apenas o racional, ele não é suficiente. É isso que eu preciso ressaltar para vocês. Eu vejo muito assim, alguns passando por uma situação de tipo, vou dar um exemplo, tá? Ah, perdi dinheiro, perdi trabalho. E aí você só olha para esse problema, entende? Mas alguém pode chegar para você e te pedir um voto de fé. Só que a sua tendência é chegar e falar assim, cara, que voto de fé? Eu perdi tudo. E eu acho até que esse é um comportamento bem alinhado com Capricórnio, porque Capricórnio é o realista, né? Aquele cara até que o pessoal chama de ranzinza. Não estou aqui, antes que comece os comentários aí, galera enchendo o saco e falando, ai meu Deus, você só fala, não sei o quê. Cala a boca. Já começa assim, cala a boca, tá? Por quê? Estamos falando sobre o arquétipo do signo, não é que todos os capricornianos sejam assim. Eu já conheci capricorniano que parecia muito mais animado que até geminiano e sagitariano juntos, tá? Mas eu tô falando sobre o pessoal que realmente é mais ranzinza, certo? Então aquela galera que, tipo, se deixa pegar muito no pessimismo, entendeu? Enfim, mas vamos começar aos poucos. A gente começa com a carta do Pajem de Paus, que é uma carta de juventude, inclusive, de ingenuidade, de criatividade, sobre conhecer algo, né, que está se iniciando. É a carta do aprendiz. Depois a gente tem o 9 de Copas, que fala sobre abundância. E a sensação que eu tenho é, às vezes, sabe aquele cara que ele chega, primeiro dia de trabalho dele, e aí ele vai ver todo mundo parece muito, sabe, capa de revista, a empresa é grande, sabe? Ou aquele cara que saiu do interior e tá indo pra uma cidade grande, e aí tudo é muito grande, tudo é muito uau, sabe? E aí isso começa a travar, porque eu tenho medo dessa grandeza, eu tenho medo de não estar à altura de conseguir lidar com isso. Só que ao mesmo tempo existe um sentimento dentro de mim de que eu posso e eu dou conta. E eu vou lá e me coloco, sabe? E aí realmente eu acho que as pessoas passam a respeitar você. Só que por alguma razão, né, com esse jogo aqui final, 5 de ouros, 4 de ouros e o enforcado, talvez algo saia do seu domínio, do seu controle, entendeu? Então eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Eu falei, né, de uma pessoa que esteja iniciando seu primeiro dia de trabalho. E aí numa empresa grande, às vezes nunca trabalhou numa empresa e nunca trabalhou numa empresa grande. Então tudo parece muito grande. Eu fico travado, eu fico com medo de fazer alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo eu sei que o medo não vai me mover e eu não posso me deixar tomar pelo medo. Por quê? Isso também me traz riscos, né, de eu acabar não conseguindo permanecer. Então eu me posiciono, eu me mostro produtivo, eu chego lá, ofereço ideias e tal. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Só que parece que por a sua ideia não ser acatada, ou então de você não ser visto como você gostaria, isso te traz uma sensação de que eu fui desprezado. E você se apega a isso. Porque no fundo você queria chegar chegando, entendeu? Tipo, eu já tive que fazer um esforço de superar o medo de algo não dar certo. E aí eu superei, fui, agreguei valor. E aí achei que eu ia ter um resultado X, que as pessoas iam olhar pra mim e falar, caraca, esse cara chegou chegando. E aí, de repente, alguém não pegou realmente essa sua ideia, não pegou esse seu posicionamento. E isso fez com que você ficasse chateado e frustrado, achando que você não deveria mais, né? De que você, enfim, ou você foi mal compreendido, ou você é um bosta, ou você é um lixo e tal. E aí, enfim, isso pode gerar em você uma... Tipo, não quer saber? Eu não vou fazer mais nada, eu não vou mais me mostrar, sabe? Eu vou ficar aqui no meu cantinho, no meu miudinho, porque é isso. Bom, alguns podem receber uma proposta de trabalho,
Mas tem algumas situações. Primeira situação, eu digo não para essa proposta de trabalho e depois eu me arrependo amargamente. Outros de vocês podem acabar até aceitando. Aliás, às vezes vocês podem receber uma proposta de trabalho realmente, só que ela ainda não foi efetivada, mas está tudo para que ela seja. E você está mega esperançoso, só que de repente você vê que as coisas estão travando e você busca entender o porquê. E você vai atrás disso. E aí, o que acontece? Você acaba sendo avisado de que houve uma mudança de planos. E você, tipo, meu mundo caiu, sabe? Meu mundo caiu porque eu já estava contando com aquele trabalho, eu estava contando com aquele dinheiro, e aí você fica apegado àquela sua perda, e você acha que não tem nada que vai conseguir compensar isso, entendeu? Então eu tô dando um exemplo na questão do trabalho, mas pode ser um dinheiro que você venha receber, ou qualquer outra coisa que você venha, né, presenciar, mas eu sinto que o jogo de vocês vem falando sobre o que acontece quando não sai conforme planejado. Qual é a sua reação quando algo muito bom que você idealizou não acontece conforme planejado? Então eu vejo realmente o jogo, tipo, sendo muito enfático sobre isso, entendeu? Então, não tô dizendo que você não possa se frustrar. O problema é quanto tempo você passa frustrado. E aí, quando eu quis dizer sobre a questão de ser ranzinza, é porque Capricórnio fica remoendo muito, entendeu? É como um bom signo de terra, fica remoendo muito a mesma questão. E aí vocês perdem tempo, vocês perdem força, vocês perdem fé, otimismo, sabe? Que realmente nem tudo vai dar certo, tá tudo bem, mas a vida segue, a vida continua, entendeu? Enfim, tem coisas que realmente não estão nas suas mãos. Isso eu posso te dizer. Tudo que você puder fazer, você está fazendo com qualidade e excelência, tá? Porque eu vejo uma dedicação aqui, eu vejo uma entrega, eu vejo confiança no que você faz. Claro, tem um pouquinho de, putz, será que eu poderia ter feito um pouquinho melhor? Mas o que acontece é que talvez algumas pessoas não estejam preparadas para a sua entrega. Elas não estejam preparadas para realmente o seu nível de excelência. Isso significa que você é ruim ou que as pessoas são ruins? Não, significa só que você não está no lugar certo, com as pessoas certas. Ou que você tem que ter um pouco mais de paciência com o tempo das coisas. Ainda mais porque Capricórnio é Saturno, é o tempo, né? Então, às vezes, leva um pouco mais de tempo para que as pessoas se abram para poder dar um voto de confiança. Você sabe muito bem disso, né? Ou, realmente, se eu não estou sendo valorizado, se eu não estou sendo visto por aquilo que eu entrego, que é a minha dedicação, eu faço isso integralmente, eu não tenho mais que estar aqui. Eu não tenho que provar para os outros nada, certo? Enfim, então você tem que olhar por essa forma. Realmente, alguns aqui têm uma tendência de perder trabalho, tá? Então, como eu falei, tem uma perda significativa que possa acontecer e às vezes você vai ter que segurar dinheiro para poder se manter por um certo tempo. Alguns aqui poderiam estar esbanjando, sabe? Ou fazendo grandes investimentos. E aí, por conta dessa perda financeira ou perda de trabalho, mudança de planos, e aí isso gera tensão, gera uma queda energética. Por isso que a gente começou o jogo falando sobre você mentalizar, sobre você meditar, sobre você ter fé, sobre você ter confiança. Porque essas cartas, cara, são as cartas que mais falam sobre você realmente estar conectada com o divino, sabe? Aceitando as coisas como elas realmente são. Não é que você tem que aceitar a perda e pronto, nunca mais eu posso desejar nada de bom, eu aceito tudo que está sendo dado para mim. Não é isso, é você mentalizar o positivo, mas não é brigar com o que aconteceu com você, sabe? Não é achar que o mundo é terrível porque você perdeu, ou porque não vale a pena, ou porque nada de melhor vai acontecer, porque minha vida é sempre assim. Tem que mudar essa energia que está muito baixa, tá? Carta de temperança é carta de cura, certo? Carta do mago é carta de confiança de que eu sou capaz de transformar. Então é sair da prisão mental, da ansiedade, do medo, da preocupação, que é o 9 de espadas, certo? Então, enfim, alguns aqui não ganham dinheiro porque não querem, porque têm ideias, porque já sabem como fazer, sabem como estruturar. Acho até que alguns não querem, não estão ganhando dinheiro, na verdade, porque estão esperando alguém acreditar em você, entendeu? E não é assim que funciona, certo? Então tá na hora de você arregaçar as mangas e colocar você mesmo para fazer, porque às vezes você vai ter que ser o eu-keep,
Eu faço tudo, entendeu? E às vezes Capricórnio não quer fazer, entendeu? Às vezes quer uma estrutura, quero saber que vai dar certo. Não tem jeito, você vai ter que fazer, você vai ter que pagar para ver, quase que literalmente, para algo funcionar, porque o máximo que vai acontecer é, tá, não deu certo, será que tem alguma coisa que eu posso fazer a respeito? Corrigir o erro? Mas eu vejo vocês se impressionando muito com os resultados negativos, entendeu? Isso levando vocês ao pessimismo, ao negativo, ao abandono. Eu vou abandonar algo porque, cara, não deu certo, então não era para ser. Não é sobre isso. Não é sobre isso, entendeu? Isso quando eu tô falando de iniciativas de vocês, ideias de vocês, trabalho de vocês. Como eu disse, tudo vocês têm que observar. Se é numa empresa, a galera não tá dando espaço para você crescer, será que é o lugar onde você deveria estar? Ou você tem que ter um pouco mais de paciência? Então você tem que se questionar isso. Por que tá acontecendo o bloqueio? Entendeu? Enfim, mas realmente eu acho que tem muitos aqui com o potencial de vender boas ideias, mas vocês estão batendo nas portas erradas. Faz parte de bater nas portas erradas para encontrar as certas, e isso que vocês precisam entender de uma vez por todas. E continuar tentando, e continuar refinando, sabe? E continuar, tipo, tranquilo, cara. Se não foi agora, vai ser em algum momento. Eu vou rever aqui o que dá pra fazer, eu vou mentalizar coisas positivas e vou seguir em frente, vou seguir em frente. É isso que eu vejo a espiritualidade pedindo pra vocês, tá? Enfim. Sair da mente e fortalecer a fé. Esse é o ponto, tá? Bom, vamos então para os signos que eu vejo aqui. Signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário, e terra, Touro, Capricórnio, Virgem. Específicos, Peixes, Touro, Sagitário, certo? Assuntos específicos, para quem está procurando trabalho. Tem possibilidade de vocês levarem não. Isso que eu já tinha falado ali um pouco antes no vídeo. Mas assim, alguns podem estar querendo dar um passo maior que a perna. Então, exemplo, eu quero ir para um cargo de liderança, né? Quero me candidatar para um cargo de liderança, mas você teve experiência como liderança? Então, será que não é mais fácil você entrar com um cargo menor e ir crescendo lá dentro, para você chegar na liderança e botar no seu currículo e aí mais tarde tentar cargo de liderança, né? Quando aparecer outras vagas? Então, tem tudo um processo, né? Bom, eu também acho que alguns estão com medo, aí já é o contrário, de acabar indo para coisas que vocês acham que não tem competência para fazer. Mas não é assim. E toda vez que vocês pensam isso, vocês acabam atraindo situações que provam aquilo que vocês imaginaram. Tipo, tá vendo? Eu não tinha condições, eu não tinha competência. Mas não é isso que a vida tá tentando te dizer. A vida tá te dizendo para você mudar a sua frequência. Para você acreditar no que você faz, tá? E aí as coisas se organizam com o tempo, certo? Enfim. Mas tem uma tendência maior até de vocês não conseguirem, porque vocês têm que mudar a energia de vocês, um novo trabalho, do que entrar num trabalho por enquanto, certo? Mas seria bom nesse momento pegar projetos temporários, tá? Bom, para quem tá trabalhando, como eu falei, tem uma chance aqui realmente de vocês acabarem até sendo demitidos, ou pode ser que às vezes alguém venha dar um ultimato em vocês do tipo, olha, ou você produz, ou você sai fora, entendeu? Então, às vezes, alguém não tá conseguindo reconhecer as suas entregas, não tá sendo à altura do que ela imaginou que seria. Só que eu acho, tá? Minha visão, que esse feedback tá sendo injusto. Então, para boa parte de vocês, tem uma injustiça nesse feedback. Porque eu vejo vocês trabalhando bem, entendeu? Só que tem coisas, talvez, que vocês não estejam entendendo, porque alguém também não tá sendo claro com vocês. Então, tem uma falha de alguém. Por isso que eu tô falando. Tem coisas que não estão na alçada de vocês. Tá na alçada de outras pessoas. Vocês não têm que se sentir mal por isso, entendeu? Enfim. Mas eu vejo uma desmotivação para quem não for demitido. Tem uma desmotivação. Alguns eu até acho que vão pegar o salário e gastar antes do mês terminar. E isso pode gerar também frustração. Tipo, cara, agora eu vou ter que esperar até entrar de novo, né? Então tem isso. Pra quem tá procurando relacionamento, eu até vejo assim, pessoas podendo entrar, mas elas têm perfil diferente. Tem alguém aqui que fala que quer oferecer muita coisa, mas a pessoa é muito imatura e muito cheia de medos. E pode ser que alguém que esteja muito afim de você e entre na sua vida, essa pessoa, sei lá, você pode acabar desanimando dela. Não é muito bem o tipo de pessoa que eu gostaria, porque talvez ela tenha coisas muito parecidas comigo. Eu queria alguém diferente, eu queria alguém complementar.
Mas aparecem opções, mas no final das contas eu acho que você acaba terminando sozinho. Para quem tá numa relação, eu acredito assim, talvez você espere encontrar no seu relacionamento um ponto de apoio para os seus problemas. Mas o que acaba acontecendo é que às vezes não tem esse suporte. Eu não digo nem que seja briga, nem nada. Mas sabe, às vezes a pessoa não quer conversar, ou você não quer conversar com a pessoa. E aí você sente um vazio. Mas eu fico apegado à minha relação. A qualidade da relação, inclusive, ela pode cair momentaneamente, tá? Mas eu realmente não vejo término, não vejo finalização. Beleza. Sobre saúde, imunidade, tá? Imunidade, vista, circulação, cãibras, que me veio aqui. Alguns estão passando muito tempo sentado, então vai sentir realmente a região das panturrilhas, especialmente. Mas é isso, assim, não tô vendo doença, tá? E sobre aconselhamento, cara, flua espiritualmente. É isso que eu vejo, assim, a espiritualidade tá te pedindo um voto de, às vezes, naquele momento em que você acha que não tem mais jeito, de que, cara, sabe, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, a fé, ela realmente consegue te levantar e te levar pro caminho correto. Então o caminho é esse, certo? Amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente se vê em breve. Até mais.